Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. E é o seguinte, vamos trocar uma ideia hoje sobre o nosso tricolor aí, que aprende uma lição, hein? O São Paulo aprende uma lição agora com o Santos, né? Teve esse Santos e Corinthians agora, vou falar também desse jogo, mas bem pouquinho, porque aqui é vídeo do São Paulo, tá? Não se incomodem, relaxa que é vídeo do tricolor. Eu quero trazer também como é que o São Paulo vai encarar o Palmeiras, que acho que chegou a hora, o jogo já é amanhã e vai ser um vídeo muito completo aqui. Além de eu falar do São Paulo, quero falar também do porquê que o São Paulo agora está em maus lençóis para encarar o Palmeiras e o Santos serve de exemplo, hein? Vem comigo então, vamos lá, chega nesse like aí, posso contar com você neste likeinho? Então tô contando então. E se inscreva também aqui no canal, tá bom? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e eu sou o Juba e faço muita questão de ter você por aqui. Fechou? Vamos lá. Olha só, o que eu acho legal de começar falando desse vídeo aqui hoje, desse vídeo, é que acabou de rolar um São Paulo e Santos, né? E aí Corinthians e Santos. E aí calhou do Corinthians passar. E o Corinthians, assim, não é uma zoeira. Aqui não vai ser um vídeo, não vou zoar ninguém aqui agora não. Eu sempre tiro sarro, mas não vou tirar sarro agora não. O Corinthians, ele não era um time assim que eu considerava que ele pudesse ser um campeão paulista. E agora, ele com esse efeito do campo dele lá de Itaquera, ele tem uma força ali. Não dá pra negar isso. Não dá pra discutir essa força que o Corinthians tem em casa. Palmeiras tem na casa dele, São Paulo tem na nossa e o Santos tem na Vila. Então, pra começar, esse Campeonato Paulista, ele tem o regulamento assinado pelo São Paulo, pelo Santos, pelo Corinthians, pelo Palmeiras. É o regulamento mais patético da história do mundo, né? Eu tava falando com o meu primo mais cedo, ele falou assim, e aí, meu, quem que ganha? Falei, pra mim passa o Santos e o São Paulo. Aí ele falou, eu não tinha parado pra pensar no Corinthians e Santos, sinceramente, só penso no São Paulo. Falei do São Paulo porque eu sou São Paulino, porque na real mesmo eu não sei o que vai acontecer amanhã. E o Corinthians, ele falou, mas peraí, vai jogar lá em Itaquera. Falei, então o Corinthians ganha de 2-1. Falei assim pra ele, falei, pra mim o Corinthians ganha de 2-1. Acho até que ele ganhou um bolão em cima disso. Falei, pra mim o Corinthians ganha de 2-1 porque em casa é embaçado de ganhar dos caras. E aí pega muito o fator campanha, né? Quem levou mais a sério o campeonato até aqui, que fez uma campanha melhor, disputa em casa, decide em casa, porque tem mais pontos. O São Paulo, ele teve a pachorra de fazer menos pontos que o Palmeiras, que quase não entrou, tudo bem que o Palmeiras tinha muito ponto, né? E ele quase não entra, e se jogar, se o São Paulo ganhar do Palmeiras amanhã, ele pega uma final contra o Corinthians na casa do Corinthians, mas aí tem 2 jogos. Mas assim, esse regulamento de um jogo só até a final é uma coisa horrorosa. Você muda totalmente ali o favoritismo, de qualquer maneira. Os caras decidiram em casa, beleza, mas o Santos ele tinha o Soteldo, Tiquinho Soares, o Guilherme, que é o artilheiro, Neymar, sabe? Neymar não jogou, mas tinha o Neymar. E aí você vê agora o Santos ele desmantelado, Tassiano, custou acho que 30 milhões pros cofres dos caras. E aí do nada, esse time aí não andou, não deu certo, perde um jogo de 2-1 com gol ali de vacilo, de linha de impedimento e tá fora. Então a campanha, duvido que o Santos seria eliminado pelo Corinthians, que acaba de tomar 3 do Barcelona de Guayaquil na Libertadores, na pré-Libertadores. Eu duvido que o Santos teria sido eliminado assim pelo Corinthians, se fosse na Vila Belmiro. A verdade mesmo é que o fator jogar em casa, ele muda demais, cara. Mas muda demais. E o São Paulo, por sua vez, ele teve a coragem, né, a indecência de fazer uma campanha. Vamos relembrar como é que foi a campanha do São Paulo rapidinho aí, ó. Só pra lembrar dessa campanha do São Paulo, depois eu quero falar uma coisa muito séria aqui. Vem comigo aqui, deixa eu só passar esta vinheta, que eu quero que você veja a minha vinheta aí agora. Bom, galera, é o seguinte, olha só, o São Paulo, então, ele faz aquela campanha naquele momento que ele tinha time reserva, time titular e tal. É lógico que é fato, ninguém pode discordar disso, que o Campeonato Paulista também é um laboratório, também é pra você colocar a equipe de base, também é pra você fazer um esquema aí, mas o São Paulo vai pagar caro pela sua pré-temporada lá nos Estados Unidos, aquela pré-temporada que não trouxe ninguém voando, vocês perceberam? O São Paulo ele demora pra encontrar o futebol, agora acho que tá no auge, mas quando o São Paulo volta daquela pré-temporada não tinha ninguém bem. Não tinha ninguém jogando bola que você fala, nossa, como... Porra, foi lá ver o Mickey lá e jogou pra caramba agora. Nada. Nada disso. Então aquela pré-temporada foi sim pra muita gente mesmo ficar passeando, tirando fotinho nos Estados Unidos, 500 caras, 200 pessoas lá, mais ou menos lá, pra tirar foto. Acho que tudo às custas do São Paulo.
Muita fotinho às custas do São Paulo. Então, qual que foi o custo disso? E aí, quando volta, no primeiro jogo contra o Botafogo de Ribeirão, por exemplo, era time reserva, porque não tinha vindo o time ainda. Né? E fica tudo mesclado, tudo dividido. E aí o São Paulo, quando trata o Paulista igual uma coisinha qualquer, ele e o Zubeldia se matando ali pra fazer alguma coisinha, ele não consegue ganhar da Inter de Limeira, do Velo Clube, da Ponte Preta, ele toma virada, tira Oscar e Lucas contra o Palmeiras. Foi uma sequência de lambança. Time, por exemplo, time reserva contra o Red Bull, e aí quando pega a Inter de Limeira, time titular. Qual que é a lógica? Não era reserva contra a Inter de Limeira e titular contra o Red Bull? Não, mas não fizeram o time titular em todas e não conseguiram uma boa classificação. Então fica aí o alerta para o São Paulo. O São Paulo, ele tem hoje, na minha opinião, uma obrigação de ganhar. Você vai falar assim, Juba, mas como é que é a obrigação ganhar do Palmeiras, do Abel Ferreira, da Leila Pereira lá no Allianz? Qual que é a obrigação? Eu te falo. Assim como o Corinthians e o Santos tinham a obrigação, porque faz anos que não ganham nada. O Santos tem anos que ele não ganha nada e caiu. O Corinthians tem anos que não ganha nada e se endividou em 2,5 bilhões. Então esses dois times, eles são uma vergonha porque eles já foram no passado. E o São Paulo também é uma vergonha perto do que ele foi no passado. Olhar para o São Paulo hoje e olhar para esse Paulista é uma coisa que está, assim, na nossa necessidade e obrigação. O Palmeiras é tetra campeão, sei lá quantas vezes seguidas nesse Paulista. Aí eu olho pra cara do Abel Ferreira agora e pra Leila, e pro Vitor Roque, pro Estevão, você vai falar pro Veiga, você vai falar pra esses caras, vocês têm a obrigação de ganhar? Pensa comigo. É possível cobrar do Abel Ferreira uma obrigação de ganhar esse Paulista? Eu acho que não. Quando eu olho pro São Paulo, eu falo, cara, tem que tirar o Palmeiras. O interesse é muito mais nosso. É óbvio que o interesse é muito mais nosso. Então, sim, pra mim é obrigação de ganhar. Agora, você vai fazer um jogo único no Allianz Parque, é difícil pra caramba. Se fosse no Morumbi, o São Paulo com favoritismo, o São Paulo com o elenco que tem, o São Paulo jogando na sua casa, eu falaria, pra mim é 2-0 pro São Paulo no Morumbi. Se tomar um gol, pra mim é surpresa. Porque olha pro Estevão, não tá tão bem assim, aqueles caras que jogam lá, aí você olha pra zaga do São Paulo, é uma baita zaga. Caleri vai bem contra o Palmeiras, Lucas Moura destrói, Oscar chegou, nosso time pra mim ganhou do Palmeiras em quase todas as posições. Tem um empate aí na Wendel e Piqueres, mas o Enzo Dias e Piqueres acho que são mais o Piqueres. Tirando o Piqueres, pra mim o São Paulo ganha do Palmeiras em todas as posições. Não sei ainda como estará aí o Vitor Roque, né, contra o Caleri, e o Estevão tá ficando no banco, eu não vou considerar. E o São Paulo, se considerar Lucas Moura e Estevão, eu sou mais o Lucas Moura. Veiga e Oscar eu não vou nem comparar, não vou perder esse tempo. Dá também Piqueres e o Gustavo Gomes. São dois jogadores ali diferenciados. De resto, é o Abel Ferreira, meu povo. É o Abel Ferreira. Agora, os caras passam a ter um certo favoritismo quando jogam na casa deles. Tudo por conta de uma falta de liderança no São Paulo, que não interpretou que deveria ter vindo jogar o Paulista e tratar, já que vai jogar essa coisa, já que vai jogar esse torneio, jogue com seriedade. Quando entra em campo ali, não é só o Caleri que entra em campo, é o brasão, é a instituição do São Paulo, são 22 milhões da sua torcida. Entramos em campo todos juntos, tem que representar. Já que vai jogar, jogue de verdade, jogue pra ganhar essa coisa aí. Agora vimos o Corinthians passar pelo Santos, os caras lá, Depay, Yuri Alberto, Garro, sabe? Enquanto o corintiano devendo 2 bilhões e porrada aí, inúmeras crises políticas internas, os caras olham pro Depay, pro Yuri Alberto, pro Garro e falam, nós temos Depay, temos Garro, temos Yuri Alberto. Quando eu vejo muito São Paulino olhando pro Oscar, pro Lucas e pro Caleri, é assim, ó, nós devemos 1 bilhão. O São Paulo é isso mesmo, não tem time pra ganhar e coisa e tal. Então tá faltando também pra gente um pouquinho mais de boa vontade com o time do São Paulo, apesar dos pesares. Apesar da venda do William Gomes aí, do senhor Belmonte, apesar de tudo que tem acontecido, do Instagram lá do Júlio Casares, eu acho que também falta pra gente um pouquinho de boa vontade. Vamos falar da escalação do São Paulo? Você quer saber? Você quer saber como é que o São Paulo vem depois de tudo que eu apurei aqui? Vamos lá então, vou te falar da escalação, vem comigo, chega aí. Meus amigos, um possível São Paulo que tem, que é muito provável, muito se falou de Luciano jogar, né? O Zubeldia vai colocar o Luciano de volta e coisa e tal. A informação que eu tenho é diferente. A informação que eu tenho é que quem pode perder a posição é o Enzo Dias e também o Marcos Antônio.
e só. Vamos lá. O goleiro Rafael, Cédric Soares mantido, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Top, né? É o que a gente queria, não é? Os 3 zagueiros sendo não o Sabino e sim o Ferrarese, colocando o Rafael no gol e o Cédric Soares na direita, que tirou a posição do Igor Vinícius com tranquilidade, hein? Gostei pra caramba. Quando nós temos esse trio de zaga sem o Sabino com o Ferrarese, Alan Franco e Arboleda, acho que unânimes, né? Ninguém considera que tem que mudar isso aí. A dúvida ficaria pro Zubeldia, pra Ferrarese e Sabino. E ele tem entrado, sim, aí com o Ferrarese contra o São Bernardo, contra o Novo Horizontino, já deu certo. Na esquerda, o Wendel, ele é o titular da posição. Estou garantindo pra vocês. Porém, não quer dizer que ele vá jogar amanhã. Amanhã pode ser, sim, o jogo pro Enzo Dias continuar. Primeiro, porque o Enzo Dias já está mais adaptado no São Paulo do que o Wendel. Segundo, porque o Wendel, ele talvez fisicamente ainda não esteja com condições para 90 minutos. Ele jogou recentemente contra o São Bernardo 90 minutos e jogou pra caramba, lembram disso? Só que agora, o Zubeldia, ele tem visto o Enzo Dias como um cara mais do meio deles lá, do ambiente deles lá. Então pode ser que continue sim o Enzo Dias. Então, sendo assim, ficando o Enzo Dias, a mesmíssima formação do goleiro, lateral direito, 3 zagueiros, lateral esquerdo, beleza? Alisson segue no time como cabeça de área, primeiro volante, e aí ele pode perder essa vaga, o Alisson indo mais para segundo volante, se o Luiz Gustavo tiver todas as condições de jogo, né? Então o Luiz Gustavo pode ser que ele tenha as condições de jogo. Se ele não tiver, aí o Marcos Antônio também deve perder a posição para o Bobadilla. Isso aqui é interessante de falar, porque o Marcos Antônio jogou o último jogo contra o Novo Horizontino e foi um dos piores em campo. Agora, o Alisson joga com mais alguém. Luiz Gustavo chegou, acabou a discussão. Luiz Gustavo não volta, a briga da posição fica para Marcos Antônio e Bobadilla, sendo o Bobadilla um pouquinho favorito diante dos olhos do Zubeldia para o jogo de amanhã. E se trocar Marcos Antônio por Bobadilla, eu já adianto para vocês, eu acho certo. Para mim, o Bobadilla hoje joga mais bola que o Marcos Antônio. O Marcos Antônio vinha fazendo alguns jogos interessantes, rapidinho ali, meio arisco e tal, mas se você parar para procurar mesmo na sua memória quem é o Marcos Antônio no São Paulo, você não deve lembrar de nenhum lance de assistência, gol, nada, desarme pouquíssimo. O Bobadilla, até um pouco atrasado de vez em quando, ele dá uns carrinhos que salvam o São Paulo de vez em quando. Mas o Bobadilla, ele tem um lançamento bom e ele tem um chute pro gol legal. Ele não encontrou o chute ainda em 2025, esse ano aqui. Mas ano passado ele fez acho que uns 2, 3 gols e o chute dele pegou bola na trave, fez gol no ângulo. Ele tem a coragem de chutar. Esse ano ele tá mal, mas não é porque ele não chuta, é porque ele chuta errado. Vocês pararam pra perceber isso? O Bobadilla chuta o tempo todo. E isso, pra mim, é importantíssimo quando você pega um time tão retranqueiro quanto o do Palmeiras. É ou não é? Gente, agora eu vou falar com vocês sobre a meia e o ataque. Vamos lá, né? Pegar esse ar aqui, ó. E agora chegou a hora de nosso favoritismo em todas as posições. É isso aí, favoritismo do São Paulo em todas as posições. Oscar e Lucas Moura e Caleri. Só isso, mais ninguém. Falei já 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes. São 3, 5, 6, 7. Faltam 3. Oscar, Lucas e Caleri, 10, acabou e goleiro Rafael. Não tem mais. Luciano pode jogar? Até pode. O Luciano pode até aparecer aí na surpresa. Aí o Zubeldia, ele tiraria o Ferrarese. Isso em condições normais. É claro, pode amanhecer amanhã aquela amidalite, né? Não é a amidalite que vem na amígdala. Não tem muito jogador do São Paulo que ele desaparece do nada num jogo importante. Ele estava com amidalite. O Alan Franco, o Arboleda ou o Ferrarese aparecer com amidalite, eu acho que ele pode colocar o Luciano sim. O que seria um erro pesadésimo, porque o São Paulo ele não pode tentar mais tirar esse sistema de 3 zagueiros, né? O São Paulo vinha péssimo com o Zubeldia, muito péssimo mesmo. Quando ele coloca 3 zagueiros, ele ganha do São Bernardo e ganha do Novo Horizontino sem tomar um gol. Tomou um gol de pênalti que nem foi pênalti do São Bernardo. Então melhorou pra caramba. Melhorou e muito o time do São Paulo quando coloca os 3 zagueiros. Agora, tirar contra o Palmeiras no Allianz Parque, primeiramente, acho que o Zubeldia não teria nem coragem e nem vontade de fazer isso. Se ele fizer, eu vou desconfiar que não foi ele que escalou. Simples assim. Se o Zubeldia tirar o 3º zagueiro, eu vou considerar, pra mim, que a ordem veio de cima, não vou culpá-lo. O Zubeldia, ele pode até cair se ele perder o jogo. É claro que pode. Muito se fala de não cair, se o Zubeldia, agora que ele reconquistou a confiança, ele pode não cair e tal. Não é assim. Essa é a informação que já passaram. A informação que eu tenho é: o Zubeldia só cai
amanhã se ele tomar uma goleada. Agora, digamos que ele perca de 3-1, por exemplo, e não jogou bola, achou um golzinho e tal. Ele deve cair, mas não amanhã. Entendeu a jogada? São Paulo segura, começa o Brasileiro, aquela primeira rodada, ou nem começa o Brasileiro, espera jogar a final aí, se o São Paulo perder Corinthians e Palmeiras, naquele momento o São Paulo vai e troca de técnico. Essa é a informação que eu tenho. Então, o Zubeldia, no que eu me informei, aqui não é minha vontade não, tá? A minha vontade, depois eu falo. O Zubeldia, pelo que eu me informei, não vem falar pra mim, Juba, deixa o cara trabalhar. Eu estou deixando, eu tô aqui apoiando, quero ser campeão. Com o Zubeldia sim, tá? Não estou pedindo demissão aqui agora, beleza? Só estou dizendo uma informação que eu tenho, que me informaram, que tem que ser confirmada ainda, não é nada garantido 200%, mas a informação que eu tenho é, Jubão, Zubeldia cai se ele tomar uma goleada amanhã. Se ele perder feio, ele cai dali uns dias. Se ele ganhar ou perder 2-1, 1-0, aí ele pode até continuar o começo do Brasileiro e vai continuar sendo avaliado jogo a jogo. Essa é a informação que eu tenho, beleza? E o Zubeldia, ele deu uma melhoradinha nos últimos jogos, não é verdade? Eu acho que todo tipo de crítica a ele tem que parar. Isso é minha opinião, você não precisa parar de criticar não, hein? Eu não sou o cara que vai falar, torça assim. Eu não tenho essa pretensão, nem essa vontade. Eu não gosto de falar pra ninguém como deve torcer. Eu falo pro meu filho, é São Paulo, mas ele já é São Paulo e muito, igual nós. Agora sim, eu não acho legal não reconhecer o que o Zubeldia fez, tá? Eu olho pra esse Pedro Caixinha do Santos, esse cara pra mim, cara, nossa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se o São Paulo contratar um dia Pedro Caixinha, eu peço a demissão dele no mesmo dia. Eu juro pra vocês. Eu não tolero o trabalho do Pedro Caixinha, me aborrece. Hoje, o Neymar tava machucado, não era pra ele pôr o Soteldo pra esquerda. Ele deixou o Soteldo na direita. O Soteldo ficou jogando na direita. Aí o Soteldo sai quando o jogo tá 2-1 pro Corinthians. Então assim, mas o Soteldo não aguenta jogar o jogo inteiro. Beleza, mas enquanto esteve em campo, esteve na posição que era dele. E ele perde por causa do Neymar. Neymar chegou, o Soteldo foi pra ponta direita. Caramba, o Neymar não tá em campo, não é pro Soteldo ir pra ponta esquerda? Então esse Pedro Caixinha, ele não enxerga o básico. O primeiro gol do Yuri Alberto, como é que foi? Não foi uma linha de impedimento mal treinada? De um cara que sai atrasado, tal, você fala, caramba, pra que fazer linha de impedimento? Qual que é a altura do Yuri Alberto? Qual que é a altura do Depay? Não são cabeceadores, cara, fica com medo do Corinthians pra fazer linha de impedimento. Meu, só Gil, aquele outro, aquele animal, daquele Zé Ivaldo, nossa, que bicho ignorante, mereceu ser expulso. Agora, Zé Ivaldo e Gil não é pra tomar gol de cabeça de Corinthians. Então o Pedro Caixinha não enxerga isso, ele não enxerga o básico. E olha pro Zubeldia hoje, eu acho que o Zubeldia, ele era assim, ele não enxergava o básico. Agora ele enxergou. Ele tirou o Lucas da ponta direita, tirou o Oscar da ponta esquerda, né? Tirou o Luciano da meia, colocou 3 zagueiros, soltou o Lucas e o Oscar e manteve o Caleri. Caramba, não tá fazendo o básico? Tirou o Igor Vinícius, pôs o Cédric Soares, o que perde a velocidade, mas eu acho que não adianta, tem que ter o Cédric hoje. Ele é bom pra caramba, o Cédric, ele é melhor que o Igor Vinícius. Apesar do Igor ser mais rápido, ele não tava jogando nada. Mas o Wendel vai ter que jogar. Enquanto ele não coloca o Wendel, aqui fica ainda uma... Não é uma crítica, mas fica aqui uma lembrança. Porque eu acho que o Wendel não joga ainda porque não tem condições. E aí tudo bem. Aí não tem nenhuma crítica ao Zubeldia. Quando o Wendel tiver condições, é o Wendel. E aí até melhora na velocidade, a profundidade, o Wendel indo pra cruzar pro Caleri e tal. Isso é importantíssimo. Faz uma dobradinha com o Oscar, uma dobradinha de Europa com o Oscar, fica top demais. Então o Zubeldia, ele se reinventou. Não dá pra chegar aqui agora, pra mim é meio sujo da minha parte, se eu chegar aqui e disser assim, ó, Zubeldia fora, puta burro, e não sei o que, eu acho que não é o momento. Já foi isso, já foi burro, já foi fora Zubeldia. Ele fez a autocrítica, ele chegou numa coletiva alertando ali que ele mereceu as críticas, do nada. Ô Zubeldia, você vai, o que você achou aí do Caleri? Eu acho que eu mereci as críticas. Ele puxou o assunto. Eu gostei disso nele. Achei que ele foi homem, sabe? De puxar o assunto, de chegar e falar. As críticas nem sempre são legais, mas dessa vez eu mereci. Estamos jogando nada, tal. E aí foi contra o São Bernardo, que ele ganhou de 3-1. Ele mudou pra caramba. Com essa mudança, o cara tentando melhorar, fazendo inúmeras mudanças, acertando um terceiro zagueiro, que era o que eu queria que fizesse, colocando o Oscar de meia, era o que eu queria que fizesse, tirando o Lucas da ponta, era o que eu queria, colocando o Cédric, era o que eu queria, colocando o Wendel, o Enzo Dias, tudo que eu queria ele fez, sinceramente. E não é que eu tenho que fazer o que eu quero, não tem nada disso. Agora, se ele fez tudo o que eu queria, como posso vir eu aqui criticar?
Eu fiz a mesma coisa com o Carpini. Quando o Carpini colocou 3 zagueiros, meteu o Michel Araújo de ala esquerda, eu não tinha como criticar. Ele fez exatamente aquilo que eu achava correto. E agora o Zubeldia fez exatamente o que eu acho correto. Então, tô sim com o Zubeldia hoje, amanhã não sei. Hoje estou sim com o Zubeldia, estou muito esperançoso para ganharmos do Palmeiras. Acredito plenamente que podemos ganhar, mas sei que vai ser duro. Vai ser duro, 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 duro. E se for duro pra caramba e perder de 1-0, 2-1, aquela batalha braba, acontece, né? O vacilo não vai ser amanhã. O vacilo foi contra o Velo Clube, que eu não quero chorar leite derramado, mas é a verdade. O vacilo foi contra a Inter de Limeira, contra o Red Bull Bragantino. O vacilo foi contra a Ponte Preta tomando virada em casa. Ali foram os vacilos. Se perder amanhã, é rebote, é resquício do vacilo do passado e que esse vacilo do passado nunca mais aconteça. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, ó, chega nesse lecão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!